Bom, vamos, vamos acertar. Estamos iniciando mais uma reunião do nosso grupo de estudos e, como fazemos em todos os nossos encontros, eu vou propor uma pauta. Eu não sei, nós examinamos nas últimas reuniões, na última reunião, aliás, nós examinamos a questão dos juízos e eu não sei se a gente poderia tratar de um outro assunto já de imediato, no início da reunião aqui, porque eu teria uma proposta. A proposta que eu teria seria assim, nós retomarmos novamente, continuarmos retomando esta pauta do grupo, que é fazer a investigação a respeito das estruturas formais e materiais da inteligência humana, não saindo desse exame, que vai examinar então a questão deste sujeito, ou deste homem, que é um homem que sente e que pensa, e depois nós poderíamos organizar uma segunda pauta. Aí eu imaginei que a gente poderia fazer esse trabalho num outro dia da semana, para tentar aplicar as nossas ideias, então, que estão sendo examinadas aqui agora, a outras instituições humanas. Tentar passar, então, para o exame agora do homem que age. Nós estamos examinando aqui, desde o início da nossa existência, nós examinamos apenas dois âmbitos da inteligência humana, que é o homem que sente e o homem que pensa. Nós temos o homem que sente, o homem que pensa e o homem que age. O homem que sente, nós poderíamos dizer então que é o homem ético. O homem que pensa, nós poderíamos dizer que é o homem moral. E o homem que age é o homem político. Então, examinar agora a política e aí as instituições políticas, entre elas o direito, Estado, a própria ideia de república, essas questões todas que envolvem essa discussão sobre Estado, poderia ser objeto de uma nova pauta. Então, eu pensei em fazermos isso quando? Num outro horário que não seja o sábado. E aí, novamente, tentando encontrar um horário que pudesse servir para todos os interessados. Eu imaginei que nós poderíamos fazer um esforço. Eu sei que muitos não vão poder comparecer, mas poderíamos tentar, pelo menos, organizar uma pauta de um dia da semana entre as 6 e as 7 horas da noite, em que nós pudéssemos, então, examinar o direito. Nós já tentamos esse projeto lá no IESA, né, Júlio? Eu acho que até poderia prosseguir lá, mas eu acredito que aqui fique melhor. Eu tenho aquele outro auditório ali na frente. Daí, então, a gente mudaria para aquele auditório, faria uma reunião aberta, e aí, então, nós prepararíamos alguns temas, então, desse terceiro âmbito de inteligência, que nós poderíamos voltar, então, ali, examinar a linguagem, examinar o direito, examinar o Estado, examinar a própria ideia de moral e a ideia de ética na ação humana, né? Então, penso nisso. Então, deixo essa proposta para decidirmos sobre isso no próximo encontro. E mantemos aqui, acho, essa busca, né? Eu vou usar uma palavra que no mundo do direito tem sofrido as mais severas críticas, e na filosofia muito mais ainda, né? Tentar manter aqui a pureza que nós buscamos aí do debate, né? Ou seja, não deixarmos que o homem invada esse ambiente. Porque se a ação humana invadir esse ambiente, nós perdemos completamente o controle deste âmbito de debate aqui, que ele procura ser bastante restrito. E é um âmbito absolutamente restrito, porque nós não estamos examinando ainda as nossas ideias. Nós estamos apenas tentando entender como é possível termos ideias, né? Nós estamos fazendo este exame, né? Então, se houver concordância, uma outra questão também que eu gostaria de dizer assim, um amigo aqui de Santo Ângelo, filho do Dr. Vilmar Bindê, Pitágoras Bindê, se colocou à disposição para vir discutir conosco num dos próximos encontros. E aí eu sugeri a ele, então, que agora, no dia 22 de junho, cai num sábado, né? Ou 22 de junho não cai em lugar nenhum, né? 22 de junho é um sábado. Ele poderia vir aqui falar conosco sobre a questão do papel do inconsciente na constituição da razão humana. Como a psicologia, como ele é formado nessa área, né,
poderia explicar e expor as ideias sobre isso. Então eu tomei a liberdade até de confirmar com ele, se ele tivesse disponibilidade de vir discutir esse assunto conosco, que fica dentro desse âmbito, né? Então, se houver concordância, então, com esse procedimento, eu confirmo com o professor Bindê, né? Ele é professor de psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tio do André Bindê, né? Que é nosso... E, então eu deixo combinado com ele isso, e eu vou então fazer uma consulta depois a todos, porque não é o momento agora, né? Para ver qual a tarde que seria presumivelmente a mais adequada para tentarmos fazer essa experiência. E então depois poderíamos preparar uma pauta e verificar com essa mesma sistemática. Transmitimos ao vivo para as pessoas que quiserem participar à distância. Mas agora então daí dando vazão a essa necessidade que tem sido reiteradamente cobrada aqui em algumas manifestações sobre as ideias, né? Da necessidade de fazermos isso. E voltando então à nossa pauta inicial, eu gostaria assim de verificar novamente essa questão, se estamos no caminho certo, né? Ou se estamos buscando então as explicações adequadas, as preocupações que temos aqui, que é tentar desvendar os processos que ocorrem, que permitem então existir esses dois âmbitos na inteligência humana, que é a capacidade de sentir e a capacidade de pensar. A ordem é exatamente essa, porque se nós formos examinar toda e qualquer questão que diz respeito a este problema da inteligência humana, nós vamos perceber, todos nós vamos chegar à mesma conclusão, de que nós constituímos a nossa inteligência porque sentimos. Essa capacidade de sentir nos permite ter experiências. Então, destas experiências que nos chegam enquanto organismo vivo, através das sensações, nós constituímos o primeiro ambiente de inteligência que permite depois, num segundo momento, desenvolver um outro ambiente de inteligência agora, que não é apenas a capacidade de sentir, mas agora também de pensar a partir das sensações que temos. E como essas questões se operam? Elas se operam por associações. Essas associações são produzidas de que forma? Através de relacionamentos. Ou seja, há um mundo da natureza, nesse mundo da natureza nós nos identificamos então enquanto homens, né? Nesse mundo da natureza percebemos a existência de organismos vivos, que são organismos dotados de uma capacidade de entender o mundo naturalmente e se comportar nesse mundo de forma também natural na busca da sobrevivência e da reprodução. Então há um ambiente de organismo vivo que se processa dessa forma, que é o mundo da vida, no mundo da natureza. Neste mundo da vida, do mundo da natureza, que vamos identificar esses organismos vivos, então, nós vamos perceber que eles se destacam desse meio. E deste meio de organismos vivos, nós nos destacamos. Como que nos destacamos? Num determinado enfoque desse ambiente de organismos vivos, nós vamos nos assemelhar a todos eles. Todos esses organismos buscam a sobrevivência e todos esses organismos permanentemente estão se reproduzindo organicamente, celularmente se reproduzindo, para cumprir uma função que se apresenta como um processo no espaço. Esse organismo vivo, ele é, na verdade, o resultado de associações de elementos da natureza, que por uma razão que nós não sabemos explicar qual é, se associam no espaço, e ao se associar no espaço, eles se desenvolvem no espaço e constituem um organismo vivo que se destaca nesse meio, que é o homem, que nesse processo no espaço, então, ele se constitui a partir da reunião de informações genéticas de dois seres, né, do homem e da mulher, e desta associação ele se desenvolve no espaço até que cessa esse processo de reprodução com a morte. Mas é um processo que se desenvolve no espaço, de associações de elementos no espaço. E ao ocorrer esse processo de associação de elementos na natureza e no espaço, ele desenvolve num determinado momento desse processo no espaço, então, a capacidade de sentir. E ao desenvolver esta capacidade de sentir,
ele acumula, né, então, informações, que são impressões, na verdade. Este organismo vivo, então, está presente na natureza, e ao estar presente na natureza, ele se relaciona com os demais organismos vivos e com os demais elementos da natureza. Esses demais organismos vivos e os demais elementos da natureza, eles produzem impressões nesse organismo vivo que é o homem. Esse organismo vivo que é o homem, que recebe impressões da natureza, ele ordena essas impressões através dos sentidos. E ao ordenar através dos sentidos, ele vai produzir um conjunto de associações e de processos que, num determinado momento, estas associações vão servir para orientar a condução da ação desse organismo na natureza. Então, o homem, enquanto organismo vivo, ele recebe impressões. Essas impressões, então, agora são ordenadas através dos sentidos, e essas impressões que são ordenadas através dos sentidos coordenam ações. As ações, então, em busca do quê? Da sobrevivência, enquanto espécie, né? Enquanto organismo vivo. Bom, se nós temos esse processo, então, que tem início no fenômeno, impressão e sensação, e se estas sensações se ordenam de forma natural, este organismo vivo constitui um sistema de inteligência natural, que o Pitágoras, Bindê, com certeza vai nos brindar aí com essa sua discussão. Ele vai dizer o seguinte, que este indivíduo, então, vai desenvolver algo que a psicologia identificou já nos seus estudos como um inconsciente. Ou seja, um sistema de inteligência que coordena esse indivíduo e que, no entanto, não está ainda sobre o controle da capacidade de pensar, que nós vamos examinar mais tarde. Então, essa inteligência é uma inteligência de sentido. O subconsciente humano, então, em que a psicologia já identificou que existe um subconsciente, ou inconsciente, aliás, um inconsciente humano, esse inconsciente, na verdade, é a inteligência de sentidos e é ela a primeira que coordena a ação humana. Antes de pensar, o ser humano tem uma série de mecanismos que lhe leva à ação. Se o homem fosse pensar o que fazer quando estivesse dando um passo, ele provavelmente não caminharia. Tropeçaria em qualquer degrau, porque teria que estar fazendo cálculos racionais a todo momento para calcular a altura do levantamento do pé e a distância do percurso. Ele não precisa fazer isso porque existe um sistema de inteligência que lhe coordena antes mesmo dele pensar de como fazer isso. Tanto que o homem caminha de olhos fechados, ele caminha no escuro. Aliás, depois de uma certa quantidade de vezes que subimos uma escada no escuro, nós não precisamos mais de luz para subir a escada e sabemos exatamente quando daremos o último passo, porque há uma inteligência de sentido que não precisa desta racionalização do ambiente para permitir o caminhar. Então, há uma inteligência de sentidos. Há uma inteligência que nós denominamos, então, de inconsciente. E ela vai se formar, é um processo que se forma naturalmente. Bom, esta inteligência natural de sentidos, então, ela serve agora de matéria-prima para constituir uma outra inteligência, que é uma inteligência agora desenvolvida a partir da capacidade humana que constitui a capacidade de pensar. Esse indivíduo, então, que está presente no mundo da natureza, indivíduo não, a palavra não é indivíduo, esse ser humano, o ser humano, então, ao estar presente no mundo da natureza, ao receber impressões, então, de fenômenos que podem ser outros elementos orgânicos, outras estruturas orgânicas ou outros elementos naturais, estas impressões produzem sensações. Estas sensações compõem um sistema de inteligência natural, orgânica, e essa capacidade de inteligência natural orgânica agora ela passa a ser relacionada novamente através agora de um processo puramente sintético. As impressões, então, agora, por sua vez, produzem sínteses. O que são esses processos sintéticos? São relações que são produzidas num ambiente de inteligência agora que não é mais de sentido, mas é racional, que na verdade é o resultado final de um processo de relacionamentos que o ser humano usa agora para pôr em ordem uma outra competência que esse organismo vivo tem. Esse organismo vivo constitui essa inteligência de sentidos, então, a partir de duas instruções que ele consegue racionalizar. Esse indivíduo sente dor e esse indivíduo sente prazer. A dor seria, então, o vínculo mais imediato que nós encontramos com as instruções que ele recebe na busca da sobrevivência.
E o prazer, agora são instruções que ele recebe, que estão vinculadas mais às instruções do prazer. Tanto que esse processo reprodutivo, que num primeiro momento é endógeno, num segundo momento, nas espécies, ele se projeta para fora do indivíduo quando ele busca a reprodução exógena. Que ele vai buscar novamente a associação com outro indivíduo deste meio, para, a partir da reunião dessas duas informações, agora garantir a perpetuação da própria espécie, da própria estrutura orgânica como tal, né? Então tem duas sensações, então, duas instruções, ou dois sentidos que são endógenos, que nós chamaríamos então de instruções da sobrevivência e instruções da reprodução, ou que poderíamos, usando a associação que é mais compreensível, que é mais usual entre todos nós, são as ideias da dor e do prazer, que todos nós sabemos exatamente do que se trata, né? Então, esta inteligência orgânica, ela tem essa estrutura endógena, e agora ela tem canais de comunicação exógenos. Quais são esses canais de comunicação que são exógenos? Este sistema de inteligência agora vai passar a utilizar determinadas competências orgânicas para relacionar processos no espaço. Que processos são esses? É aquilo que o indivíduo vai chamar então de mundo da natureza. O mundo da natureza, eu acho que eu acredito que a síntese dá muito bem para explicar o que eu penso. Fazendo um pequeno parênteses aqui para prosseguir adiante, nós temos que tomar em consideração que podemos, então, trabalhando com um elemento central desse sistema de inteligência, como sendo, então, a sensação, eu poderia dizer, então, que o universo é um processo em curso no espaço. Todos nós podemos concordar, acredito que ninguém vai discordar aqui, que podemos reconhecer que o universo é um processo que ocorre no espaço. Alguém, mas que processo é esse? Não vamos responder ainda. Não é esse o objetivo. Vamos reconhecer que é um processo em curso no espaço. O mundo, então, que o indivíduo vai constituir agora nesse sistema de inteligência, agora é o universo ordenado por sensações. Agora não é apenas um processo no espaço, agora eu sinto esse processo. Então as sensações me permitem sentir esse processo em curso no espaço. Então o mundo do homem é o universo ordenado por sensações. Agora o homem que sente e que constitui um mundo, ele percebe que também pensa, que também consegue constituir um sistema de relacionamento para ordenar essas sensações. Então agora ele constitui um sistema racional, que é o quê? Relações entre sensações do indivíduo. Então o indivíduo relaciona as sensações, relaciona o processo no espaço, e com isso ele constitui a razão, o mundo e o universo, como ideias ordenadoras do seu sistema. Bom, então esse indivíduo que tem essas duas sensações endógenas, esses dois sentidos endógenos, ele agora passa a fazer uso de 5 sentidos exógenos para ordenar esse universo, para poder constituir o seu mundo. Então ele tem o tato, o olfato, o gosto, a visão e a audição como um instrumento pelo qual, percebendo que o universo é um processo no espaço e percebendo que ele constitui um mundo na medida que ordena as sensações, ao ordenar as sensações ele constitui o seu mundo. Ao constituir o mundo, que é a razão, então ordena o mundo, ele vai agora se voltar para a própria razão. Olha, se é possível identificar a existência de um mundo nesse universo, eu consigo fazer isso, o indivíduo consegue fazer isso porque pensa, porque tem razão. E a razão, então, são as relações entre todas as sensações. Então, este indivíduo que sente dor e prazer, e que vê, que sente gosto, que consegue apalpar, consegue ouvir e consegue cheirar, esse indivíduo, na medida em que ele passa a fazer uso destas demais sensações, com as associações que ele faz com essas sensações internas, ele vai constituir o quê? O seu mundo de sentidos. Ele vai usar este processo, enquanto que eu tenho um processo que é orgânico das relações de impressões entre estrutura orgânica e mundo da natureza, este outro processo ele é orgânico também, mas é sintético. Ele não é mais produzido agora das impressões do mundo da natureza, mas é produzido das relações que se faz das impressões do mundo da natureza. Da associação que se faz entre os 5 sentidos exógenos e os 2 endógenos, destas associações, se produz agora um sistema de referências puramente sintéticos, que são as ligações, então, que ele vai produzir nas diferentes regiões do cérebro responsáveis por cada um desses sentidos. A tomografia, hoje, já demonstrou que existe. Para cada sensação humana tem uma região do cérebro responsável.
Então tem uma parte do cérebro que é responsável pela audição, uma outra parte que é responsável pela visão, outra pelo tato, outra pelo olfato e outra pelo gosto. Quando este indivíduo se relaciona com determinados fenômenos da natureza, estas sensações, elas produzem ligações entre as diferentes regiões do cérebro que associam o conjunto de sensações a respeito daquele fenômeno com as duas sensações endógenas e vai constituir então agora um sistema puramente sintético que nós vamos chamar de racionalidade humana. O que é a racionalidade humana? São as relações que o indivíduo produz a respeito de todos os fenômenos da natureza. Esse processo que inicia, né, de forma gradativa e que se desenvolve na medida que esse sistema de inteligência se desenvolve, ele vai constituir num determinado momento aquilo que a ciência vai denominar de sistema formal, estrutura formal de inteligência. O que é a estrutura formal de inteligência? A estrutura formal de inteligência são as relações que esse indivíduo produz em relação a todos os fenômenos da natureza. Num determinado momento que ele aprende com as sensações a ter sentido, quando ele, ao aprender com as sensações a ter sentidos, ele vai produzir então agora ideias a respeito desses sentidos. Estas ideias são processos orgânicos, mas sintéticos. Orgânicos por quê? Porque são canais de ligação entre os diferentes sentidos, exógenos e endógenos, né, com o mundo da natureza, com as suas ideias que buscam agora, então, representar o mundo da natureza. Esta é a razão pela qual eu tenho trazido em várias oportunidades aqui a necessidade de nós conseguirmos entender qual a razão de pormos em ordem as ideias de repetição e sucessão. Porque as ideias de repetição e sucessão são os principais mecanismos de ordenação deste ambiente de inteligência. Por quê? Porque no mundo do fenômeno da natureza há uma sucessão. Há o fenômeno, a impressão e a sensação. E a ideia. Há um percurso todo que precisa ser percorrido. Por isso que é um processo sucessivo. Todo fenômeno da natureza se apresenta como uma sucessão no espaço. Se o universo todo parasse nesse momento, se em um determinado momento, por uma razão qualquer, todo o universo parasse, o tempo pararia. E poderia parar por aqueles critérios que nós utilizamos para definir o tempo, por milhões de anos e voltar imediatamente no próximo momento, que nenhum ser humano, nenhum fenômeno desse universo perceberia essa parada por todo, essa hipótese, porque é quase impossível pensar essa ideia, né, para o sistema de inteligência que nós constituímos. Então, nós temos a sucessão, que é uma cadeia de acontecimentos que é fenômeno, impressão, sensação e juízo, e há uma possibilidade de repetição nesse sistema de inteligência, que é quando o juízo... Então, quando o sistema segue essa cronologia, nós estamos então agora submetendo a um sistema de inteligência que necessariamente precisa fazer uso de uma estrutura formal de inteligência, que são o conjunto de relações, então, que constituem essa razão humana e, portanto, o mundo desse indivíduo, e que precisa agora então ser submetida a essa estrutura formal. Então nós temos um sistema de inteligência que é a estrutura formal, que são as relações, e nós temos agora a cadeia de acontecimento, que é a matéria da estrutura formal. Por isso que todo sistema científico, ele sempre diz a estrutura formal da ciência, o objeto material da ciência. Ou seja, o objeto material da ciência é aquilo que produz sensação. A estrutura formal da ciência são as cadeias de relacionamentos utilizados para ordenar esta sensação. Então, nós temos a possibilidade de sucessão, que se dá através dessa cadeia então de acontecimentos, e de repetição. E que aí eu pararia exatamente aqui, porque exatamente aqui foi onde nós iniciamos na reunião passada, né? E concluímos o desenvolvimento das ideias na reunião passada, que é voltar então agora a examinar como são produzidos os juízos. Porque esse processo sintético agora, que nós estamos examinando aqui, é aquilo que nós vamos então falar de ideias, de certezas e de crenças. Todo sistema de inteligência baseado então
neste segundo momento agora, ela se apresenta então nesse sistema de inteligência como ideia, como certeza ou como crença. Naquele primeiro momento do sistema de inteligência que nós estamos examinando até agora, aqui então nós temos um sistema de conhecimento de verdades e de sensações. Por essa razão que eu venho insistindo já de longa data aqui, a necessidade de nós conseguirmos separar, pelo menos para a nossa compreensão, a distinção entre conhecimento e ideia. Conhecimento e ideia são dois âmbitos completamente distintos desse sistema de inteligência. O conhecimento é aquilo que o indivíduo diz que adquire pelas sensações. Tanto que toda vez que falarmos de conhecimento aqui, nós estaremos cobrando um relacionamento produzido a partir de um sistema de sensações. E toda vez que o indivíduo falar de uma verdade aqui, nós estaremos cobrando dele a sensação que ele ordenou para receber esse fato como verdade. E se ele tem um conhecimento, então, que é uma relação de sensações e fenômenos, e se ele tem, então, verdade, que são os fenômenos produzindo sensações, nós temos, então, nesse ambiente a sensação. Então, nós poderíamos falar de sensação e ideia também. Ou de conhecimento e ideia, que estão separados. Por isso que eu vinculo. Vocês vejam que sensação e ideia, elas estão separadas porque a sensação está vinculada ao conhecimento e às verdades. A ideia está vinculada às certezas e às crenças. E aí, nesse sistema de inteligência, separando nesses dois âmbitos, né, seria necessário fazer uma abordagem para tentar explicar de que forma nós poderíamos, então, justificar a constituição dos juízos. Que Kant, em 1784, na Crítica da Razão Pura, talvez já tenha feito isso antes, né? Ele consegue demonstrar, e acho que talvez tenha sido aí o grande ganho filosófico do sistema que nós temos hoje, foi demonstrar que nesse sistema nós temos uma capacidade sintética pura. Ou seja, embora o sistema de ideias seja desenvolvido pelo sistema de sensações, ou seja, o indivíduo que jamais tivesse qualquer sensação não desenvolveria jamais um sistema de ideias. Ele não desenvolveria um sistema de ideias porque não teria referência alguma para constituir esse sistema de ideias, porque ela é produzida por uma cadeia de processos orgânicos que já foi examinado também perfeitamente pela tomografia. Tem milhares ou milhões de pessoas examinando isso, que tem umas estruturas com cadeias neurológicas, né, que transmitem então informações desde as partes corporais que se relacionam com o mundo da natureza até uma estrutura central que ordena tudo isso, que é o cérebro. Então o cérebro ele desenvolve essa capacidade de constituir um sistema de inteligência a partir das informações que ele recebe do mundo da natureza, desta cadeia de acontecimentos que chega até ele através desse sistema neurológico, orgânico, né, composto de terminais nervosos e assim por diante. Então ele recebe. Mas depois que ele desenvolve essa habilidade, então, agora, de constituir uma razão, que é relacionar sensações, ele tem, num determinado momento, a capacidade de se emancipar desse sistema e ele mesmo agora passar a produzir um sistema de relacionamentos completamente emancipado do mundo da natureza, que são os juízos sintéticos puros, que estão demonstrados serem impossíveis com a possibilidade do conhecimento matemático. Quando nós constituímos os sistemas de conhecimentos, o sistema de conhecimento matemático, na verdade, é o primeiro momento em que o cérebro se emancipa, que essa capacidade racional se emancipa do mundo da natureza e passa agora a constituir um sistema de inteligência próprio, completamente diferente daquilo que constituiu essa capacidade. Então, essa é a razão que nos leva a dizer que a certeza, então, é universal, porque todos os seres humanos, esse sistema de inteligência, então, é o sistema das certezas, que constitui as certezas humanas. Ele deriva, né, dessa possibilidade de repetição, porque o conhecimento matemático, na verdade, não é nada mais, nada menos do que a repetição da capacidade sintética de pensar. Como a capacidade sintética, ela existe por si própria, e ela pode se repetir infinitamente, essa repetição infinita, essa capacidade infinita de repetição, ordenada agora por sistemas decimais e com signos, ela constitui um sistema de conhecimento que depois todos os seres humanos vão desenvolver exatamente da mesma forma. Isso que nós temos chamado aqui, depois de um tempo, de conhecimento instrumental, né? Seria aquela discussão da outra vez. Mas é que o conhecimento instrumental seria mais amplo porque ele teria as sensações como ferramenta, como meio também, né? O conhecimento instrumental é mais amplo do que o sintético puro.
Enfim, eu acho que falei até demais, doutor Pedro Osório. Não, Nosso, tá bem, tá é. bom. Achamos que você coloca os pontos de apoio do seu discurso. Muito bom, inovador. E o problema dos velhos e das crianças é uma coisa terrível, as pontas, a famosa lei das pontas. Quantos estamos aqui? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Está na mão. Está na mão. Tudo parte da experiência e das sensações. Até agora recolhi isso. Então, por favor, explode um bujão de gás. Eu me jogo debaixo desse sofá, vou encontrar uma dificuldade enorme. O Lucas, a nossa aqui, este aqui fica impassível, esse bujão de gás. Né? O nosso irmão delegado diz, bem, tenho enfrento diariamente problemas mais graves do que o bujão de gás. Dá uma olhada, explosão do bujão. O pior já passou. Mas, e outros desesperados, em razão dessa explosão. Isto é sensação? É. Se a sensação é a mesma, mas os efeitos dela sobre cada um de nós São diferentes. nos leva a prestar uma homenagem ao Protágoras, quando ele disse, o homem é a medida de todas as suas coisas, não existem dois iguais. Ora, se montamos um sistema que não seja apenas para revelar essa coisa muito séria e muito difícil de desvendar, como é que então agora nós vamos trabalhar com a sensação que eu recebo diferentemente? Ao invocar isto, a sensação, já estamos trabalhando com coisas em grau diferente. Um surdo totalmente e cego pouco poderá perceber da explosão que houve. E quanto mais aguçado for as nossas capacidades de pensar, de intuir e de concluir, principalmente nas situações de risco. As situações de risco é uma coisa muito séria. Dependendo do grau de risco em que o sujeito cognoscente enfrenta o ambiente que o cerca e no qual ele está inserido, mostra degraus dificílimos de serem estabelecidos com precisão. Então, é realmente um lugar dificílimo. E por isso mesmo é que eu gosto muito de vir aqui, ouvir, tentar palmilhar esse ambiente. Mas o próprio Kant, né? Tudo começa com a sensação direta das coisas. O meu buchãozinho de gás já disse e mostrou a qualquer hora. Não precisa, um busca-pé. Comportamentos diferentes. Mas que coisa é essa que todos nós reagimos diferentemente? Mas, doutor Pedro Osório, só uma questão aqui. Não, essa é a ação humana. O senhor está examinando a ação humana aqui agora. Por isso que eu digo assim, a ação humana, quando ela entra em pauta, ela tem tantas variantes. O senhor veja o seguinte, no seu exemplo do botijão, se fosse um indivíduo que tivesse morado em Beirute, por exemplo, no período dos bombardeios a Beirute, ou Bagdá, ou sei lá, lugares que sofreram bombardeios, e se fosse uma outra pessoa que tivesse trabalhado com botijões de gás, que já tivesse tido a experiência do acontecimento, as reações seriam completamente distintas, porque a inteligência de sentido dos dois indivíduos foi constituída diferente. E as ações, portanto, agora são diferentes. Então, a reação, na verdade, é uma ação, né?
há um acontecimento. Há um estímulo. Né? Há um estímulo. Há um fenômeno. Eu estava pensando, Pois quando é. o senhor estava falando ali, essa ver se eu consigo expressar o que eu estava pensando aqui. Essa necessidade nossa de analisar a reação humana a partir de um fenômeno para tentar criar a partir dele um conhecimento, isso é uma criação, na verdade, do homem na tendência de querer universalizar certo tipo de situação que eu não sei se são universalizáveis. Por exemplo, o âmbito da ação, que é esse âmbito que seria uma reação, mas é o âmbito da ação, né? ela não tem como a gente universalizar. A gente está procurando entender universalmente, se é que é possível, como a gente se apropria desses fenômenos, né? Como é que a gente conhece esses fenômenos. Essa reação me parece que está dentro daquela orientação que o Paulo tinha falado minutos atrás ali, da necessidade de buscar sobrevivência. E cada um dentro da sua ordenação pessoal de como reagir na busca da sobrevivência, instintivamente, a gente tem uma reação adequada. Mas esse fenômeno... Esse ponto é importantíssimo. Esse fenômeno é que eu acho risco. que Não fala, professor, só para... Não. Que esse ponto é um ponto onde nós saímos da tendência de tentar universalizar um conhecimento, entre aspas, e esse nós vamos chamar de conhecimento de forma genérica, por todas aquelas distinções que o Paulo tem feito entre ideia e conhecimento instrumental, isso, tudo bem, não vamos entrar nesse âmbito agora, mas esse perceber os fenômenos e essa percepção nos gerar comportamentos diferentes são o resultado de como a gente recebe esses fenômenos, mas a forma essa reação aos fenômenos que nós ocorremos depois, elas estão fora do âmbito de universalidade. Não sei se eu consegui colocar a minha preocupação. Eu acho que nós chegamos nesse ponto, e aí os diversos problemas que nós temos em relação à ética, em relação à política, em relação a tudo, porque todas essas ações estão dentro da esfera da ação humana. Nesse ponto eu concordo com o Paulo. Nós temos que analisar, nós estamos analisando o anterior a isso, só que o anterior a isso numa busca de tentar entender de forma universal os fenômenos. O processo que se envolve a sensação desses fenômenos. Na parte da ação humana, eu acho que é quase impossível a gente querer universalizar isso ou compreender essa possibilidade. Nós vamos fazer análises, né, disso. Agora, na fase do conhecimento de todos os fenômenos, é possível, mas essa possibilidade também tem que ser atenuada a partir da percepção individual de cada um dos fenômenos. É isso que eu quero dizer. Não sei se eu... Continua. Não, eu só vou dizer para vocês uma coisa. Eu sempre digo isso com muito carinho e orgulho, a amizade com os Mibiá Guarani essa semana. O cacique Floriano, que é o que está ali na foto, esteve e está aqui em Santo Ângelo, ele foi a São Miguel, deve retornar aqui na segunda-feira. E eu tenho recebido, é impressionante as lições, os conhecimentos, as informações que eu consegui obter com eles, porque nós temos um sistema de inteligência completamente diferente. Se nós fôssemos comparar os nossos sistemas de inteligência, eu diria que o Mibiá Guarani tem um sistema de inteligência de sentidos e nós temos um sistema de inteligência racional. Obviamente que nenhum dos dois, mas a predominância no sistema de inteligência dos dois sistemas se dão por aí. Eu conversando com o Floriano essa semana, ele estava fazendo artesanato e o filho dele estava junto e aí eles têm Facebook, né, agora. Eu tirei uma foto, digo, Anildo, posso colocar essa foto no Facebook? Ele disse sim. Mas eu percebi que era um sim não categórico para a linguagem deles, né? Era um sim com uma certa resistência. Daí eu perguntei para ele, o que os mais antigos da tua aldeia dizem sobre isso? Eles não gostam. E daí eu já percebi que o sim era um não, né? E aí o Floriano, que estava junto, ele disse, as crianças na aldeia têm muito problema agora com a televisão e com essas imagens, né?
ele rapidamente, ele me explicou com outras palavras que eu entendi na hora. Ele fala pouco, foi muito claro, mas o que eu entendi do que ele me disse, basicamente seria assim. Ele disse que os caraís, que são os que transmitem os conhecimentos dos mais antigos para os mais novos, eles precisam fazer uso dos espíritos da natureza para poder ensinar os mais novos. E ele diz que quando os mais novos passam a assistir televisão, eles perdem a capacidade de se comunicar com os espíritos. E eles só querem ver daí. E os espíritos não podem ser vistos. E aí eu fiquei impressionado com essa questão, a gravidade assim, dessa questão hoje na questão cultural. E aí agora, nós discutindo aqui sobre o botijão do gás, eu me dei por conta, eu cheguei para o Anildo e digo, Anildo, eles haviam feito, os que dizem que o Guarani não trabalha, cometem a maior injustiça do mundo. Eles passaram a semana toda, eles precisavam de dinheiro, eles foram lá no mato, retiraram um curupi, passaram a semana inteira fazendo artesanato como esse. E é impressionante a quantidade de bichinhos como esse eles fizeram para vender e para pegar dinheiro para poder ir a São Miguel e voltar. Então eles trabalharam na medida do possível, terminou, encerraram o trabalho. Eu perguntei a Nildo, quais desses bichinhos são teus e quais são do teu pai? Ele, esse. Aí eu fiquei observando qual a diferença, como é que eles sabem. Aí depois, quando eu trouxe eles aqui, quem é que fez? Aí ele me disse, olha, essa onça, a maior, que está em cima da mesa, foi feita pelo João Acosta. O João Acosta foi o primeiro cacique da aldeia aqui de São Miguel das Missões. Aí outro foi o pajé, que é os macaquinhos, aqueles que eu tenho ali, o Solano, que o pajé lá da aldeia que fez. Aí eu me dei por conta. Agora vocês vejam, observem bem a onça. Olha que uma onça é pintada e outra onça é listada. Então é a identidade deles. Por que uma é listada e outra é pintada? Porque para o João Acosta, a onça que ele viu, na experiência do mundo da natureza, era essa. Para os demais integrantes da aldeia, a onça que eles viram era essa. Então, nós não temos como dizer, olha, nenhum deles vai imaginar a mesma onça. Aí depois eu comecei a observar as onças que eles produzem, entre eles, ela tem uma identidade. A característica da onça, depois ela vai se reproduzir em todas as outras onças que ele fizer. Por quê? Porque do sistema de inteligência que eles constituíram, então, que é essa relação entre impressão e fenômeno e impressão, que vai constituir a capacidade de imaginar coisas. Então vocês vejam a importância da imagem na constituição de um sistema de inteligência do ser humano. A importância da forma de comunicação humana também para constituir um sistema de inteligência. Olha, as crianças perderam a capacidade de se comunicar com os espíritos na medida em que começaram a se orientar por imagens. Então, e aí isso vem a calhar nessa discussão que eu venho propondo. Como se fosse uma sobreposição daquelas imagens sobre os outros sentidos todos. A imagem, ela utiliza de processos lógicos, a imagem não tem sentidos, a imagem só tem relações. A imagem são figuras que falam, que dão instruções. Na verdade, a imagem ocupa no imaginário dessas crianças o papel dos deuses, dos espíritos da natureza. E na medida que elas perdem a referência, que antes eram as árvores, eram os animais, eram os insetos, eram os rios, era o sol, era a lua, era o ambiente em que ele vivia, que servia para esse imaginário de constituição de uma relação com o mundo da natureza, que é um mundo orgânico, vivo. E aí, como eles colocam Deus, né, para eles Deus é a vida, e portanto a vida na natureza, que está presente na natureza, que são os espíritos, então, da natureza. Então, na medida em que eles substituem todo esse sistema de inteligência que eles buscam na Terra, nessa integração, pela imagem, eles abrem mão de toda uma trajetória, tradição cultural, se submetem, eles se tornam aí aquilo que o Leonardo tem nos cobrado tanto, eu quero que tu fale do sujeito. Eles aí agora são sujeitos. Eles não são mais seres integrados na natureza, agora estão sujeitos ao quê? Ao sistema de ideias que se impõe a partir das imagens. Tornam-se agora, então, civilizados. Entre aspas. No sentido de nós somos civilizados porque somos sujeitos. Sujeitos ao quê? Um sistema de ideias. Se nós abríssemos mãos desse sistema de ideias, olha, esse cara deixou de ser civilizado. E aí, de uma forma muito injusta, selvagem, como se ser selvagem, viver entre a natureza fosse um demérito,
uma coisa ruim. Então, assim, ó, eu digo para vocês, eu tenho insistido tanto, né? Infelizmente, não tenho conseguido espaço para expor isso. Se nós fôssemos entender, não precisamos nos transformar em guaranis, porque isso seria impossível. Um dia eu perguntei para o Floriano, se eu quisesse me tornar um guarani, o que ele precisaria? Ele olhou com uma cara de desolação para mim e disse, de muito tempo. Ele só não disse, você precisaria nascer de novo, né? Que seria a resposta mais correta, né? Então nós não vamos jamais nos tornar guaranis porque nascemos na nossa civilização e, portanto, ela constitui o nosso sistema de inteligência e jamais conseguiremos agora jogar fora tudo isso. Nasce imerso numa cultura, né? Mas eles têm a chave de como constituir um mundo sem violência. Eles vivem num mundo sem violência. Entre eles não há violência. Tem vários fatores que deflagram esses processos, né? Uma é a forma de educar os filhos. E, infelizmente, os nossos psicólogos, que ao invés de ir lá observar o Guarani, acabam indo observar os livros, como, aliás, eu fiz durante muito tempo, né? E imaginei que pudesse aprender alguma coisa com os livros. É óbvio que eu posso ordenar algumas ideias, mas o conhecimento mesmo só se obtém com as sensações. E, portanto, temos que buscar no mundo em que vivemos. E temos que aprender a ordenar esse mundo, essas sensações, esses conhecimentos, essas verdades, e aí sim constituir um homem que possa ser diferente. Então, eu volto a falar, percebam a diferença dessas imagens para vocês perceberem o quanto o sistema de sentidos é determinante na constituição agora no sistema de ideias. Porque essas imagens são produzidas a partir de ideias. Esses objetos não são onças. São ideias de onças. São sentidos de onças, né? E por isso que são diferentes. Porque os sentidos humanos são diferentes, doutor Pedro Osório. O indivíduo que ouve o barulho do botijão, ele agora vai ter uma ação diferente, porque todo o sistema de inteligência dos indivíduos se constitui com as suas experiências, e cada experiência é individual, e não há uma experiência universal, e, portanto, nós não temos como constituir um sistema. Pode reconhecer a experiência ou a sensação como ordenadora desse ambiente. Mas jamais vai ser possível criar um sistema que transforme agora numa sensação universal. É isso que eu estava falando. Não existe. Pois é. Não existe. Porque, ao mesmo tempo, exatamente esse ponto que tu abordasse agora, é exatamente o que eu estava pensando aqui antes. Por mais que a gente queira universalizar ou excluir nos processos de avaliação da teoria do conhecimento o que seria individual para tentar constituir uma teoria universal, essa teoria universal ela já nasce carecendo de alguns detalhes porque ela foi constituída a partir, isso não tem como evitar, de percepções individuais. Por isso que o Kant, na hora que ele tenta elaborar isso, ele cria o transcendente, para tentar criar esse ambiente de universalidade. Introduzir o mundo para esse ambiente. Ele leva o mundo para esse ambiente, né? Não, ele leva o mundo para esse ambiente. Mas o mundo ele sem tenta, sentido. Ele tenta emancipar, acho que seria o termo, ou ele tenta destacar um ambiente onde ele pode dizer assim, bom, esse ambiente aqui é completamente desconectado dessas não é idiosincrasias, mas dessas referências, vamos dizer assim, que partem a partir da percepção individual. Eu crio um ambiente aqui que está destacado disso, eu consegui excluir esse ambiente de referências singulares para criar um ambiente emancipado disso e, em consequência, transcendente, né? Do imanente, vamos dizer assim. Juízo analítico a priori, que ele vai denominar, né? E aí ele cria todas aquelas categorias. Me parece um trabalho hercúleo, né? Se você pensar assim do ponto de vista invenção extraordinária dessa possibilidade. Mas até que ponto... É uma invenção. É uma criação. Do certo ponto a gente volta para aquela conversa do Leonardo, que ele sempre colocou aqui, insistindo, de certa forma, para o existencialismo lá de Sartre, que diz assim, bom, nada existe se não houver o homem, né? E o homem é o centro da percepção de toda a realidade. Quer dizer, tudo parte a partir da percepção humana. A gente não sabe se essa possibilidade de... E aí que está o interessante do nosso debate aqui. Nós queremos resgatar essa coisa dessa sensação humana, né? Desta percepção e desse conhecimento a partir da sensação, mas
entendendo o processo da universalidade, porque essa universalização ela é importante, de certa forma, para estruturas formais do conhecimento como um todo, né? Estrutura das ciências como um todo, mas, ao mesmo tempo, ela carece do problema de que se cria um ambiente a partir de percepções individuais que vai ser criticado depois pelos movimentos existencialistas, aí, a ideia do sujeito, etc, etc, etc. É que, na verdade, o existencialismo não entendeu isso, Fernando, porque, na verdade, assim, ó, qual é a grande invenção de Kant? E é uma invenção. Não tem como... O Kant, se estivesse aqui, provavelmente concordaria conosco. O projeto histórico dele era outro. Hoje, com certeza, o Kant não teria um projeto diferente do nosso aqui. Eu não tenho dúvida, né, pela leitura que você faz da obra dele. Mas o que o Kant inventa, então, é a seguinte questão. A possibilidade da existência de juízos analíticos a priori. Ele diz, toda vez que estivermos diante de um sujeito que não possa ser separado do seu predicado, sem a destruição do próprio sujeito, então nós estamos diante de um juízo analítico a priori. E aí ele vai citar um dos exemplos que ele cita, todos os corpos são extensos. Ora, se eu retirar a ideia de extensão do corpo, o corpo em si desaparece. Então, com isso, ele faz o que agora? Da necessidade, né, de que o sujeito e predicado sejam inseparáveis, ou da necessidade do reconhecimento dessa impossibilidade, agora então eu introduzo essa ideia para um transcendente. Agora eu tenho um mundo no meu sistema de ideias. Olha, se eu tenho um mundo, agora vamos introduzir agora neste mundo os demais sujeitos inseparáveis dos seus predicados, né? E aí, então, ao estabelecer certos predicados como necessários à convivência humana, ele vai construir depois o sistema moral, que é a crítica da razão prática, né? Mas, na verdade, é uma invenção. Porque toda vez que esse sistema de inteligência for tratar de qualquer questão que diga respeito ao mundo da natureza e ao próprio homem, a cadeia de processos ela é sempre sucessiva. Ela está sempre dependente agora de uma impressão e de uma sensação. Não é possível uma sensação a priori. Então, vocês percebam assim, ó, o que nós fazemos agora nesse sistema de inteligência? Nós temos realmente um ambiente de certeza, que é universal. Todos os indivíduos constituem as suas certezas, que são universais, que fazem parte agora, faz parte, então, essas certezas, de um sistema de ideias. Nesse sistema de ideias que é composto de certeza, ele também é composto agora de uma outra grande parcela de ideias, que são crenças. Essas ideias que são crenças, elas são o quê? São dependentes sempre do mundo da natureza, sempre de uma sensação. Enquanto que o ambiente das certezas, ele independe de qualquer acontecimento, de qualquer fato, de qualquer sensação, o das crenças está sempre dependendo agora das sensações. Bom, se ele depende das sensações, e se nós não temos sensações universais, nós também não temos, então, conhecimentos universais. E não temos verdades universais. Porque, na verdade, certeza, verdade, conhecimento e sensação são diferentes exames do mesmo tema. É aí que tá a dúvida cética do Hume. Que o Hume, ele faz exatamente não é bem com essas palavras, mas a dúvida cética principal dele é essa. Como é que é possível a gente criar um sistema de conhecimento, de percepção da realidade, considerando determinados fenômenos que se apresentam à nossa percepção, à nossa sensação e, em consequência, percepção, mas que nada garante que amanhã vai acontecer a mesma coisa que nós temos, apesar, quer dizer, ele diz que esse sistema parte a partir de um sistema de inferência. Como aconteceu ontem, aconteceu amanhã, aconteceu anteontem, me faz presumir que depois de amanhã também vai acontecer a mesma coisa. Mas eu não tenho como ter certeza de que isso vai acontecer. Então, é aí que está a questão que dizem que Hume é cético. Eu não sei se ele é cético, mas eu acho que mais ele faz uma análise a partir do... Ele apenas faz uma objeção, né, aos racionalistas, né? Ele diz o seguinte: como é possível, de onde tira a razão a autoridade para imaginar ser possível que, uma vez posto algo, outro algo necessariamente também deva ser posto? Isso, exatamente. É essa a questão que ele coloca, quer dizer, que o racionalismo não tem autoridade, não tem como sustentar de forma categórica que isso seja possível. Então essa é a questão. E aí encontra, de certa forma, vai ao encontro dessa ideia que tu tem exposto aqui, em razão da sucessividade
dos fenômenos, ou seja, os fenômenos se sucedem. Lógico que a gente espera, há uma expectativa de que o que aconteceu ontem volte a acontecer hoje. Determinados fenômenos naturais que nós percebemos, mas nada garante, segundo o... alguém vai dizer assim, não, mas espera aí, eu sei que o dia amanheceu hoje, então o dia também vai amanhecer amanhã. Em tese, sim. Sim. Mas se o universo parasse... Tem sido assim, né? Se o universo parasse, como você dissesse, de uma hora para outra, quer dizer, ninguém sabe, em princípio, não vai parar, mas e se parasse? E se parasse todos os movimentos de uma hora para outra? Né? E aí a ideia de movimento me remete a um outro negócio também muito interessante, que é bem mais antigo, mas que é muito adequado de falar, que é a questão do pensamento do Hobbes em relação ao mundo. O Hobbes achava que todo mundo, o fenômeno principal do universo era o movimento. Sim. O fenômeno principal do mundo era o movimento. Perfeito. Inclusive, ele achava que os corpos políticos, que seriam os corpos instituídos a partir da... Orgânicos. Não os corpos orgânicos, os corpos políticos. Sim. Que ele chama de corpos políticos, seria uma reprodução do corpo humano, a ideia dele seria uma dimensão de um corpo humano, de um corpo fictício, seria o corpo político, que ele depois vai chamar de Leviatã, então quer dizer que o grande movimentador de tudo isso, de toda a experiência humana, seria o movimento. O movimento estaria por trás de tudo. Então tudo seria que é aquilo que tu diz sempre, que aquilo é um universo em... Processo em curso. Processo em curso, em movimento, e que o tempo seria uma referência a partir desse movimento. Que na verdade o grande detalhe seria esse movimento no espaço. E Hobbes, na teoria do conhecimento dele e nas questões que ele aborda lá, ele tem o movimento como o ponto central da compreensão do mundo e dos fenômenos, né? Quer dizer, é uma coisa que está bem mais antiga, mas a preocupação era a mesma, já naquela época. As reflexões são as mesmas. O tempo é mudança objetiva no espaço. Se o espaço não houvesse mudança objetiva, cessaria o tempo. Será do espaço ou no espaço? Não. Que ocupam Não. Espaço? Mudança objetiva no espaço. No espaço. No espaço. Mudança objetiva no espaço. Então, o movimento, na verdade, o universo é processo em curso no espaço, o tempo é mudança objetiva no espaço, que acho que resolve essa questão, porque, na verdade, o tempo é uma criação do indivíduo, do homem. Como ele não consegue ordenar esse espaço todo, a parcela do espaço que ele identifica movimento, ele utiliza para estabelecer critérios de tempo. Porque o tempo em si não é uma categoria. O tempo em si é apenas uma forma de demonstrar a nossa incapacidade de entender o movimento total, que é o universo. O problema, e aí nós temos uma outra questão, que talvez nós podemos deixar para uma outra reunião, que foi pauta dos nossos primeiros encontros, que é tentar agora examinar estas relações do espaço. Nós vamos perceber que muitas questões, muitas sensações que se apresentam com atualidade para o indivíduo, elas são resultado de processos que levaram... naquilo que nós denominamos de tempo, milhões de anos no tempo, né? Então nós estamos tendo sensações apenas hoje de algo que historicamente ocorreu há dezenas, centenas, milhares de anos atrás. Então existe uma diferença muito grande entre o fenômeno e a sensação, e que a ciência passou a considerar isso a partir de Einstein apenas, e ainda de forma relativa, como ele mesmo denominou.